fecha acordo com a Bolívia, barra assessor de Trump e ainda quer taxar empresas americanas. Trump responde: Lula assinou acordo contra o crime com a Bolívia, mas segue ignorando as exigências de Trump para classificar PCC e Comando Vermelho como terroristas. Barrou o assessor de Trump que viria visitar Bolsonaro e ainda avança com o PL do streaming que pode taxar Netflix, YouTube e outras plataformas americanas. Trump não está parado. A Rumble e a Trump mídia pressionam a justiça americana para citar Moraes no processo da Flórida. E a Casa Branca estuda usar a seção 301 para retaliar o Brasil comercialmente. É como provocar o vizinho mais forte do bairro, jogar a pedra na janela dele e achar que não vai ter consequência. Deixa eu começar esse comentário aqui com o Dárcio. Dárcio, aqui quer dizer, o Lula não... Se vocês repararem bem, durante esses últimos 3 anos e pouco de governo Lula, o único momento em que o Lula teve uma certa estabilidade, não vou dizer nem crescimento, ele teve ali alguma coisa de que a população começou a concordar com ele, foi naquele período em que o Donald Trump resolveu taxar todo mundo, né? E aí a culpa sobre o Eduardo Bolsonaro e sobre o Paulo Figueiredo, né? Como se o Donald Trump fizesse o que o Eduardo Bolsonaro manda. Então, assim, eles conseguiram colar essa narrativa na população, então o Lula teve ali um respiro. Sendo assim, observando que o governo só faz as coisas lastreadas nessas pesquisas e opiniões de marqueteiro, é bem possível que o Lula esteja buscando esse tipo de coisa. Só que, olha, eu gosto muito daquela discussão que a gente estava fazendo antes. A gente está vivendo num país que já é um narco-estado, como bem trouxe o Paulo Mansur, excelente parlamentar, mais de 60 milhões vivendo hoje sob domínio do crime organizado, de algum modo. E a gente precisa de estudar reformas, Ebelinho, que vão para muito além da relação diplomática, por exemplo, que a nossa, por sinal, foi para, desculpa o termo, gente, para a privada. O Lula jogou a diplomacia brasileira na lata do lixo. A gente precisa de avançar um pouco mais, é preciso de mudar também a nossa cultura. A gente precisa de fazer uma ampla discussão, inclusive com uma reforma constitucional, Emelinho, para poder tirar da vida pública pessoas que possam ter associação com crime. Mas não é só associação, não. Obediência. Por exemplo, vocês falaram do ministro que entrou no Complexo da Maré. Eu lembro de uma ministra, uma tal Arielle, que foi numa garupa de motocicleta sem capacete. Mas não porque ela queria liberdade, é porque o código naquela área não é a Constituição brasileira. O código naquela área é o código da facção e é proibido usar capacete, porque a facção exige que possa ver quem chega na comunidade para evitar que seja eventualmente alguém da polícia. Portanto, ela estava, como ministra de Estado, atendendo à ordem da facção. Um caso desse, por exemplo, já seria suficiente para poder afastar o ministro e falar, olha, desculpa, você não segue o diploma legal brasileiro, você segue a regra da facção, você está fora da institucionalidade. Não estou defendendo prisão, não. Estou defendendo afastamento. E deveria ter um dispositivo, olha que interessante, como tem, por exemplo, na Argentina, e nós não temos aqui, de afastar perpetuamente essas pessoas. A Cristina Kirchner acabou de ser punida assim. Não pode mais assumir cargo público. Se todos esses aí que voltaram à cena do crime tivessem recebido uma pena perpétua, não estariam agora roubando idosos. Então, é isso que a gente precisa discutir. A gente precisa de começar a pensar numa solução civilizada, né? Não estou aqui falando de pegar ninguém, botar em pau de arara, tortura, nada disso. Solução civilizada. Encontrou esses personagens, um Lula da vida, que vai lá se reunir no Foro de São Paulo com lideranças da Farc, afasta o sujeito da vida pública, tudo bem, no caso do Lula é como matar, né? Porque ele não sabe fazer não ser desviar dinheiro público. Então, mas afasta o sujeito da vida pública, né, perpetuamente. E o Brasil pode talvez ir limpando
usurpando a sua institucionalidade. O fato da gente ter 2 ministros do Supremo envolvidos num caso em que o banqueiro tem operações do PCC não é suficiente para afastá-los imediatamente, meu Deus. Então como é que a gente vai discutir qualquer solução para esse país se o mínimo não é feito? Eu acho que é por aí que a gente deveria começar. Legal. Eu vou já pular aqui para a próxima pauta, falar do Toffoli, que deixa o caso Master e vai para o TSE justamente nas eleições de 2026. Toffoli saiu da relatoria do Master e vai direto para o TSE, tribunal que cuida das eleições de 2026. Especialistas dizem que ele é mais político e menos intervencionista, com medida em caçar mandatos. É como afastar o árbitro suspeito e colocá-lo para peitar o campeonato do ano seguinte. E o timing não poderia ser pior. Ele chega ao TSE substituindo Carmen Lúcia, exatamente quando o Brasil vai às urnas e o Master será o centro do debate político, meu amigo Silvio Navarro. Olha, Emília, eu vou ser breve até para a gente conseguir ouvir o Paulo Mansur, mas veja, vou fazer uma analogia, então, uma brincadeira, já que você recorreu ao futebol. É como tirar o juiz de uma liga e colocá-lo para apitar jogos numa outra liga, num outro campeonato, de um outro país ou de um outro estado, enfim. O Tribunal Superior Eleitoral, as cortes eleitorais, elas ganham muito mais holofotes em anos pares, como esse, porque são anos de eleição. E este aqui, 2026, é ano de eleição grande no Brasil. Teremos eleição para presidente, governadores, as assembleias legislativas, 513 deputados e 2/3 do Senado. Tá aí uma novidade, porque na eleição anterior, a eleição grande de 22, só 1/3 de renovação possível do Senado. O Toffoli no lugar da Carmen Lúcia. Eu acho que não muda tanto aquela composição, porque o TSE vai ser dirigido por uma figura que não é o Alexandre de Moraes, e é isso o que importa, porque nós acompanhamos o que aconteceu na eleição de 2022, inclusive com a existência de um gabinete clandestino que funcionou para perseguir quem o ministro Alexandre de Moraes escolhia. Num melhor estilo soviético, o ministro Alexandre de Moraes dava o nome e os seus assistentes achavam o crime, né? Como Lavrent Beria. Fato é que tudo isso foi descoberto por meio da vaza-toga, daquelas conversas de WhatsApp, e nós imaginamos que isso não vá se repetir, não nesses moldes, porque Alexandre de Moraes não está lá. A Carmen Lúcia da censura só até segunda-feira, que nunca chegou, naquela punição a Brasil Paralelo em outubro de 22, sai e entra Dias Toffoli, que não poderia estar exercendo nenhuma função neste momento. Ele deveria estar afastado de todos os cargos e respondendo pelos crimes que muito provavelmente ele um dia ainda vai ter de pagar. Muito bem. Eu quero ouvir aqui do Paulo Mansur. Eu vou trazer a próxima pauta, mas se ele quiser dar uma pincelada aqui nessas anteriores, eu vou falar um pouco de eleições. Lula com alta de rejeição, Ratinho Júnior no PSD e direita montando o tabuleiro. 2026 começa a tomar forma. O PT lançou resolução oficial criticando Flávio Bolsonaro. Abre aspas. Ameaça democrática, projeto autoritário. Mas o documento entrega o desespero. As pesquisas mostram empate técnico e Lula com mais de 50% de rejeição. E ainda tentaram associar o Master ao bolsonarismo, ignorando que o escândalo respinga nos próprios aliados do PT. Enquanto o PT entra em pânico, o Centrão e a direita movimentam o tabuleiro. Ratinho Júnior pelo PSD e Valdemar querendo ter Tereza Cristina como vice de Flávio. Mas o PT está igual o time que está perdendo e quer mudar de tática, mas sem trocar os jogadores desgastados. Meu amigo Paulo Mansur, qual é a sua avaliação aqui do tabuleiro político? Então, só para fazer uma avaliação de tudo que foi falado, o Darcio falou algo muito interessante e também o Silvio, eu anotei aqui. A gente tem hoje, dentro do Brasil, 43% da população não confiam no STF. 38% confiam muito pouco. E somente 16% confiam no STF. Então a própria população desconfia da onde que a gente precisa ter justiça no Brasil.
Então, é claro que a mudança, ela precisa, e o exemplo precisa ser de cima para baixo. A gente só tem um país respeitado, por exemplo, o El Salvador, quando o El Salvador foi respeitado, quando o Bukele pegou os ministros que faziam corrupção e que foram investigados e foi relatado que estavam fazendo corrupção, ele tirou esses ministros do poder, tirou os políticos que estavam fazendo corrupção do poder, prendeu todos e fez uma cadeia específica com 200 mil pessoas lá, prisões, para caber todo mundo na prisão. No Brasil, a gente tem um déficit de 600 mil prisioneiros. No Brasil, a gente não tem uma lei que suporta tudo isso. A gente tem casos de corrupção do alto escalão da justiça. Então, que exemplo que se dá para aquela pessoa que está lá embaixo? É por isso que todo mundo passa um na frente do outro aqui. É por isso que quando a gente chega no avião, vem aquele cara lá de trás que está no avião, ele sai correndo para sair do avião primeiro. Nada disso acontece em país de primeiro mundo. Porque é um país que respeita as pessoas, que tem regra. Eu estava lá nos Estados Unidos, a gente estava na casa, lá tinha uns 20 deputados, estava numa casa, todos receberam, a gente é do Brasil, brasileiro, todo mundo recebeu uma mensagem no seu celular falando que uma criança tinha sumido em Dallas, lá na cidade onde é que a gente estava. Ou seja, é um país que realmente respeita as pessoas. Lá a prisão, a pessoa fica na prisão realmente e ela sai do presídio e ela tem uma chance de voltar para a sociedade. Aqui quando vai preso sai pior do que entrou. Então esse é o nosso país. Então para a gente mudar o país, a gente precisa mudar de cima para baixo. A gente precisa mudar realmente a justiça do Brasil, prender quem julga e é bandido. E a gente tem o Toffoli agora com uma série de escândalos sobre resort, sobre uma série de escândalos que vai agora comandar a pasta principal da eleição no Brasil. E ele é declarado um petista. Todo mundo sabe que o Toffoli anda lado a lado com Lula. E isso é grave. Nós não temos hoje no STF ministros, temos alguns que são, pelo menos o Mendonça, entre outros, que não se declaram nem bolsonaristas, nem petistas. Mas a gente tem ali ministros do STF declarados com apoio ao presidente Lula. E é grave quando a gente tem um ministro com apoio ao presidente Lula comandando o TSE, comandando as eleições no Brasil. A gente viu como foi as eleições em 2022, que o Lula foi beneficiado. E a gente tem hoje uma desconfiança muito grande nas eleições brasileiras. Então, é claro que a gente busca um apoio, e vai ter esse apoio, esse suporte do presidente Trump, em cima das eleições, porque o maior país da América Latina é os Estados Unidos. E é o país principal para os Estados Unidos. Então eu tenho certeza que Donald Trump vai estar de olho nas eleições do Brasil, mas abre esse precedente. Será que a gente acredita, nós que estamos aqui debatendo, acreditamos que as eleições vão ser iguais para todos? Né? Vão ser iguais para todos? Eu acho que e falando de Ratinho, só para concluir, eu acho que assim, o Flávio está indo muito bem, ele já está consolidado como no segundo turno com o Lula. Acho que é muito difícil tirar dele. E eu acho que o Ratinho, sendo candidato, ele vai dar um tiro no próprio pé. Porque, e eu acho também que o Ratinho indo candidato, eu acho que também é uma falta, como que eu posso falar, de gratidão. Porque o Bolsonaro tirou o pé de muito candidato que ele podia eleger no estado do Paraná para ajudar o Ratinho agora, que teve eleições para prefeito. Se o Bolsonaro tivesse colocado a mão numa candidata lá em Curitiba, ele poderia ter elegido ela, uma mulher lá que foi candidata. E ele não fez isso, ele respeitou o Ratinho porque ele gosta muito do Ratinho.
E aí o Ratinho indo candidato, não tem como nós bolsonaristas apoiarmos o Ratinho. Então a gente vai ter que apoiar alguém. Se a gente apoiar o Moro, ele está eleito. O Moro está eleito. Se o bolsonarismo apoiar o Moro no Paraná, ele é o próximo governador. Então o Ratinho vai dar um tiro no pé. Ou ele se junta com a gente, ou ele dá um tiro no pé. A minha opinião é essa sobre o Ratinho.